E aí, mulher, tudo bem? Meu nome é Jéssica e eu te ajudo a alcançar segurança na atuação previdenciária, mesmo sem ter experiência. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como cobrar honorários advocatícios, como cobrar honorários dentro do direito previdenciário. A ideia desse vídeo é te ajudar a trabalhar os honorários, a cobrar honorários de uma maneira assertiva, ao mesmo tempo em que você trabalha sua conexão com o cliente e reduz, de preferência, a zero o seu número de inadimplências, tá? Então, nós temos 3 objetivos aqui que vamos cumprir eles até o final com tudo que a gente vai aprender juntas nesse vídeo. É claro que se você quisesse cobrar o valor que a sua OAB aí, a OAB do seu estado recomenda, você não estava aqui assistindo esse vídeo, você não teria procurado por esse assunto, mas eu preciso de plano te advertir o seguinte: não tem jeito de fugir muito daquela estrutura. Então a primeira coisa que você precisa fazer é dar uma olhadinha na tabela da sua OAB, né, da OAB do seu estado onde você atua, para verificar qual é o valor que eles cobram. Aí você vai fazer uma médiazinha aí, ver quanto que dá aquele valor mais ou menos para você ter um mínimo e para você ter um máximo também, porque você não pode de jeito nenhum cobrar mais do que o proveito financeiro que o cliente vai ter com o processo, tá bom? Então tudo que eu vou te ensinar aqui você precisa aplicar dentro desses limites, do mínimo, que a OAB recomenda, e do máximo, que é o proveito econômico do cliente naquele processo, tá bom? Todas as vezes que eu vi o meu ex-chefe cobrando honorários ou explicando a forma de cobrança de honorários dele na hora do atendimento, eu ficava encantada com aquilo, porque ele conseguia de alguma forma mostrar para o cliente que aquela forma dele cobrar ali era a melhor coisa para o cliente e para ele. E conseguia fazer com que aquele fosse um fator de tomada de decisão do cliente. Então, a partir do momento que ele explicava aquilo, o cliente se sentia mais seguro para fechar o contrato. Então, ele acabava usando aquilo a favor dele, né, de todas as formas possíveis. E ele sempre tinha um roteiro. Sim, isso mesmo. Ele falava do mesmo jeito para todos os clientes. Então, se você entrasse lá uma vez ou se você entrasse 1000 vezes na hora do atendimento, você iria saber de cor e salteado o que ele queria dizer. É claro que com o passar do tempo, eu percebi que, por mais que aquele discurso fosse muito bonito, de fato, que conseguisse convencer o cliente, alguns ajustes precisavam ser feitos para que a gente tirasse, de fato, um proveito econômico justo e que eles acabavam perdendo dinheiro em alguns processos, né? Que eles poderiam cobrar um valor a mais e acabavam cobrando sempre aquele padrão e não buscavam, né, uma melhoria contínua ali naquela forma de cobrança, naquele método que eles utilizavam para cobrar. Mas a verdade é que a base, a ideia principal da cobrança era realmente muito boa. Então é ela que eu vou trazer aqui para o nosso vídeo hoje e eu vou te explicar como eu trabalho, o que eu faço hoje, para que você consiga aí tirar uma base para aplicar no seu negócio. E a gente já vai começar esse vídeo com uma questão extremamente polêmica. É isso mesmo. Devo ou não devo cobrar consulta? E aí, Jéssica, você é do time que cobra consulta ou do time que não cobra consulta? Não, eu não cobro consulta. E eu tenho uma explicação muito simples para isso e eu acho até que as pessoas elas fazem uma questão muito exagerada em torno desse assunto. E eu vou te dar minha opinião agora para você entender um pouco do meu ponto de vista e saber se isso se aplica de fato à sua realidade, tá? Primeira coisa que eu preciso te dizer é isso: avalie a sua realidade. Não adianta vir para a internet, buscar várias referências, vídeos, descobrir se você deve ou não cobrar consulta, se na hora de aplicar você não consegue de fato acreditar naquilo, se você não tem aquela ideologia como sua. E aí não vai adiantar nem eu dizer que você deve cobrar ou que você não deve cobrar. A verdade é que eu não cobro consulta. Vocês sabem, eu tô trabalhando sozinha há pouco mais de 2 anos, então desde que eu saí do escritório. Lá eles também não cobravam consulta, embora tivessem um volume absurdamente grande de clientes, eles não cobravam consulta. No direito previdenciário, é muito comum que as pessoas estejam sem renda nenhuma ou com uma renda muito baixa. Então é difícil para quem está começando, que ainda não tem autoridade, que ainda não tem o nome formado no mercado, fazer uma cobrança de consulta. A verdade é que se você só falar assim, não, vou cobrar porque eu acho que eu tenho direito de receber. Claro que você tem direito de receber. Agora,
Você está usando essa cobrança de uma forma estratégica ou está usando ela só para repelir os clientes que estão aparecendo aí na sua porta? Porque se você começou a advogar ontem e resolveu que tem que cobrar R$300, R$200 de consulta e não está aparecendo nenhum cliente para você, porque na hora que o cliente te liga, você fala, olha, eu cobro consulta, ele desaparece e vai embora, você não está sendo muito esperto. Então, precisa avaliar a sua realidade. Você está começando agora? Tô começando agora. Então, vamos investir aqui um tempo em fazer em deixar de fazer cobranças, em fazer consultas gratuitas, para que eu consiga espalhar meu nome, ao invés de uma cobrança de consulta, quem sabe uma indicação daquele cliente. Então você fala, olha, eu não cobro consulta, mas se o senhor me indicar, eu já vou ficar muito feliz. Será que isso não é mais vantajoso? A estratégia por trás dessa utilização não é melhor do que cobrar a consulta? Porque às vezes aquele dinheiro não vai de fato pagar a sua conta no final do mês e você também não está conseguindo cliente, então não faz diferença, sabe? Então esse é o meu posicionamento a respeito da consulta. Eu não cobro consulta, não pretendo cobrar consulta tão cedo. Claro, existem alguns casos específicos que demandam um estudo do caso maior, que tem uma infinidade de documentos, que aí eu olho e falo, esse aqui eu vou ter que me aprofundar mais nesse caso, é uma situação muito específica, eu preciso estudar um pouquinho e aí eu cobro a consulta, eu posso cobrar essa consulta, tá? Mas normalmente eu não cobro consulta. Até porque, sendo bem sincero, o cliente que entra aqui normalmente, quando eu chego a marcar um atendimento, chego a marcar para o cliente vir aqui, eu já sei que provavelmente ele tem o direito. Então, eu já fiz as perguntas certas no telefone e aí se você não sabe ainda o que fazer para o atendimento previdenciário ser um atendimento eficaz, eu vou deixar o cardzinho aqui em cima para vocês darem uma pesquisada, que eu já fiz vídeo sobre isso aqui no canal, tá? Então, quando o cliente chega aqui no meu escritório, quando ele senta na mesa para conversar comigo, normalmente ele tem o direito, eu só vou analisar algumas nuances, alguma questão de documentação, alguma coisa que ele precisa correr atrás, mas normalmente eu já fiz as perguntas básicas e eu não preciso ficar perdendo tempo atendendo uma pessoa que no final não vai ter direito ou que no final desistiu de fechar o contrato, tá? Então, eu tenho uma taxa muito alta de conversão de atendimento em contrato, então por isso eu não sinto falta, porque eu acabo cobrando, mas eu cobro em forma de valor inicial e esse é o próximo tópico da nossa conversa. E aí, eu não cobro nada no início do processo? Eu simplesmente não cobro, vou receber só lá no final? Quando eu comecei, eu cheguei a cobrar R$100 de valor inicial. Mas literalmente eu sabia que eu não ia cobrar aquilo para sempre. Então eu estabeleci que, olha, eu vou cobrar R$100 por 3 meses. Depois eu vou cobrar 200, depois eu vou cobrar 300. Hoje aqui no escritório a gente está cobrando R$400 de valor inicial. Jéssica, você vai cobrar esse valor pro resto da vida? Não. Provavelmente agora, mais pro final do ano ou no início do ano que vem, a gente deve alterar esse valor sim. Então, não fique com medo de testar o mercado, de receber um não do cliente, dele achar que tá muito caro. Vai testando, oferece para um, oferece para outro, aumenta de pouquinho em pouquinho. Então, o valor que eu cobro no início do processo é um valor inicial. Eu explico para o cliente que é um valor para cobrir despesas administrativas, então o papel, o café, a energia, essas questões. E aí o cliente faz esse pagamento e a gente dá início ao processo. Tá, Jéssica, já entendi essa questão de consulta, já entendi a questão de valor inicial, mas afinal, como que normalmente a OAB recomenda? Normalmente a OAB determina um percentual que está em torno de 20% ou 30% do valor do retroativo. O que é o retroativo? O dia que você dá entrada no processo ou que o cliente deu entrada em algum momento passado, até o dia que ele de fato vai receber. Esse é o retroativo dele, tá? E aí a OAB normalmente recomenda isso, um percentual sobre esse retroativo e mais algumas parcelas futuras, tá? Então a OAB fala, olha, você cobra aí na aposentadoria por idade, você vai cobrar 6 prestações de 6 salários e benefícios futuros, mais os 30%. Jéssica, e aí? Por que essa forma não é uma forma boa de cobrar? Por que normalmente isso não funciona? Isso me dá inadimplência, isso me dá problema, eu tenho que executar o contrato, eu tenho que... Porque quando o cliente está ali esperando, imagina o seguinte, você passou a sua vida inteira trabalhando e aí você contratou um advogado. Mesmo a contragosto, mas você contratou um advogado para conseguir a sua aposentadoria.
E aí, depois de algum tempo, aquele benefício saiu, ele, começou a receber e tudo. Aí vem o senhor advogado ou a senhora advogada e fala pra ele o seguinte: olha, tudo bem, mas ele só vai ter que esperar mais 6 meses, porque os 6 primeiros pagamentos são meus. O quê? Tipo, é óbvio que isso vai gerar inadimplência. Ninguém vai tirar, tá com dinheiro ali na mão. Ele vai falar, eu tenho que pagar o advogado, porque ele é o cara mais importante, é por conta dele que eu recebi esse benefício. Se não fosse ele, esse benefício não estava na minha mão. Não. Ele tem comida, ele tem aluguel, ele tem outras coisas que são para subsistência. Então, obviamente, o pagamento do advogado vai ficar em segundo plano e você vai ficar esperando o depósito ser feito na sua conta, tá? E é por isso que eu acho que a forma de cobrar que eu vou apresentar para vocês é mais eficaz. Porque embora em algumas questões, em algumas situações, talvez você abra mão de um pouco de dinheiro, a verdade é que no montante você gera um risco de inadimplência quase que zero. Então o cliente não tem surpresa, você não precisa ficar esperando para receber aqueles valores e fica todo mundo feliz. Além disso, o cliente ele já sente assim, tá bom, paguei o advogado, agora eu tô livre, isso aqui é meu. Então, ele se sente literalmente livre para gastar aquele dinheiro da forma como ele achar mais adequado, tá? Mas afinal, que jeito é esse de cobrar que é tão milagroso que reduz a inadimplência? A gente cobra aqui um percentual, que é o percentual de 30%, que vocês sabem é o limite máximo normalmente estabelecido. E a gente cobra que esses 30%, que esse percentual, ele não pode ser menor do que um valor mínimo. Então imagine o seguinte, você atendeu o seu João aí no escritório. Seu João, em janeiro desse ano, ele fez um requerimento de aposentadoria por idade rural, que era um salário mínimo por mês. E aí ele te procurou, vocês fizeram um requerimento em janeiro, e aí passou janeiro, fevereiro, março, abril. Quando foi em abril, o INSS concedeu o benefício para ele, ou seja, ele tinha de retroativo 4 meses para receber, certo? Então são 4 salários mínimos. Se eu fosse cobrar pela tabela da OAB, vamos imaginar que a tabela manda a gente cobrar aí 3 salários benefícios e mais 30%. Se eu fosse cobrar pela tabela da OAB, eu cobraria 30% desses 4 mil e pouco, 5 mil, e cobraria mais 3 salários benefícios, certo? Isso daria mais ou menos aí uns 5 mil e pouco, 6 mil reais, ok? Então vamos arredondar aqui, vamos imaginar que isso daria 6 mil reais, cobrando os 30% e mais as 3 prestações futuras, tá? Você ia ter um total de dinheiro na sua mão de 6 mil reais, ok. Jéssica, como que você cobra? Eu cobro que os 30% não possam ser menores do que, por exemplo, 6 mil reais. Então quando eu comecei, eu cobrava um valor mínimo de 6. E aí a gente aumentou para 7, aumentou para 8, hoje a gente está cobrando um mínimo de 9 mil reais. E, como eu já disse antes, a gente vai estudar, fazer um aumento desse valor de acordo com os testes de mercado que a gente vai fazendo. Então, percebe que eu tô no fato aqui, no dinheiro, se eu cobro assim, olha, em vez de cobrar 30% do retroativo e mais 3 salários e benefícios, eu tô cobrando 30%, que não pode ser menor do que 6 mil reais. Percebe que em dinheiro está dando a mesma coisa? Beleza. Só que qual é a diferença? A diferença é que quando o cliente for receber, ao invés de ele só te passar 30% e você ficar esperando 3 meses para ele te passar o salário-benefício inteiro, que é o que vai gerar inadimplência, ele já vai te passar tudo que tem e vai saber que ele está te devendo aí, vamos colocar 2 mil reais. Esses 2 mil reais, você pode parcelar em parcelas menores, porque isso quando ele tem que te passar o salário inteiro, ele não pode te passar o salário inteiro, porque ele depende de pagar a conta, pagar aluguel. Agora, se você faz uma prestação menor, isso não vai gerar uma inadimplência assim tão grande como se você estivesse cobrando o salário-benefício inteiro, tá? E ao mesmo tempo, se por um acaso o valor do retroativo dele, por exemplo, tiver saído lá e deu 6 mil reais, ele já vai te pagar os 6 mil, ele vai receber dali pra frente, não tá te devendo mais nada, você recebeu à vista, então isso é muito melhor para você, e o cliente ficou satisfeito, tá? Primeiro porque quando ele fez o contrato com você, o valor que ele ficou na cabeça não foi 30%, o valor que ele ficou na cabeça foi, eu tenho que pagar 6 mil para advogado. Então não importa quanto vai liberar, quanto não vai,
Claro, você pode negociar com cada cliente específico como vai ser essa forma de pagamento, mas ele sabe que ele tem que te pagar R$6.000, ok? É diferente de você falar, tem que me pagar 30% mais 3 parcelas. O cliente fica com uma sensação de que ele está te pagando 2 vezes, tá? Então, essa é a minha forma de cobrança. Eu cobro 30% ou cobro um percentual que não pode ser inferior ao valor X. Jéssica, como que eu chego nesse valor X? Eu sugiro que você volte lá na sua tabelinha da OAB, faça o cálculo mais ou menos de quanto dá aquele benefício pela tabela da OAB e parta daí, tá? A partir daí, você vai fazendo testes, vai aumentando pouco a pouco e vai fazendo testes aí no seu mercado. Porque, por exemplo, eu cobro esse valor aqui em Vitória, mas se eu tivesse um cliente lá em São Paulo, o valor seria completamente diferente, porque o valor de São Paulo, né, o valor de renda de lá é diferente do meu estado. Então, isso também tem que ser levado em consideração, ok? E o destacamento, Jéssica, na via judicial? Você pede destacamento lá diretamente ou você espera o cliente receber o pagamento e te pagar? Eu peço o destacamento do meu percentual e, dependendo do caso, vai ficar um valor. Então, eu vou pedir o destacamento de 30%. Se os 30% der 5.000 e eu tinha cobrado 6 do cliente, ele vai ter que me pagar só o valor que falta. Eu faço isso por segurança, para o cliente, né, não gastar o dinheiro todo e não me pagar. E para ficar um valor menor para ele me passar também, se for o caso. E faço isso também por praticidade, né? Porque é melhor, a gente já vai lá, recebe, o cliente vai, recebe dele, tá tudo certo. Jéssica, você recebe a parte do cliente? Não recebo e não acho que seja o caminho mais adequado. Primeiro porque dá trabalho, você tem que fazer a prestação de conta para o cliente. Tem cliente que é cri-cri, não vai acreditar nunca na sua prestação de contas. Então é melhor que cada um já receba o seu em RPVs ou em precatórios separados, tá? Fazendo o destacamento. Se faltar uma parte, que em alguns casos acontece, aí você chama o cliente, faz a prestação de contas e fala para ele que ele está te devendo uma parte. Normalmente eu faço isso antes do cliente ir lá sacar o RPV, tá? Então ele já vai para o banco sabendo que daquele valor que ele tem lá, uma parte ele tem que me passar para terminar de fazer o pagamento, ok? Lindo, Jéssica, mas e na concessão administrativa? Não dá para juntar contrato e pedir destacamento na concessão administrativa, né? E aí, o que a gente faz? Nesses casos, normalmente, a concessão é feita, então imagina que a concessão foi comunicada pelo INSS no dia 10 de junho. O pagamento normalmente demora alguns dias para sair. Então, o que eu faço? Eu entro no INSS do cliente, acompanho a geração de crédito, então vejo para que dia o crédito está gerado, marco o atendimento para aquele cliente um dia antes da liberação do pagamento. Então, se o pagamento for liberado para o dia 25/6, o que eu vou fazer? No dia 24 eu vou marcar um atendimento com o cliente para entregar a documentação, para falar que ele precisa ir lá receber e para já falar para ele, olha, aqui é o número da minha conta, o valor que precisa me repassar é esse. E é isso, o cliente já vai para o banco receber já com o valor que ele tem que me depositar. Isso é muito melhor do que esperar o cliente ir lá receber, para depois ligar para ele e falar, tá, mas e o valor e tal, né? Porque ele já tá com o dinheiro na mão. Ele já fez plano, ele já gastou, ele já passou na loja, pagou aquela conta que estava atrasada e aí o seu dinheiro já foi, né? Então faça isso, mas faça antes mesmo do cliente saber da concessão ou saber do valor do benefício dele. Faz antes, já dá a notícia da concessão, já entrega os históricos de crédito, já fala o banco, já fala, ó, tem que ir lá fazer assim, assim, assim. E se você não sentir confiança, e a gente já fez isso algumas vezes, você vai até o banco junto com o cliente, tá? Eu não faço isso todas as vezes, isso depende muito da reunião que eu tenho com o cliente e da confiança que ele me passa ali naquele momento, tá bom? Mas você pode fazer isso sem problema nenhum. E se o valor do retroativo não cobrir esse valor mínimo? Então vamos lá. Imagina que o valor do retroativo deu 5.000 e eu cobrei 6.000 de valor mínimo do cliente. O que eu faço com os 1.000 que falta? Eu coloco uma faca no pescoço do cliente e mando ele se virar para me arrumar o dinheiro. Óbvio que não, né, gente? Normalmente eu pego o valor que sobra e falo, olha, a gente tem esse valor aqui. Como que a gente pode fazer um parcelamento que fica bacana para o senhor? E aí, eu deixo que o cliente, eu dou uma margem de limite ali para o cliente trabalhar. Eu falo, olha, para mim uma prestação de R$300 no mínimo já fica bom. Aí tem cliente que fala, então tá, então vamos fazer aí as prestações de R$300. Aí tem outro cliente que fala, não, eu prefiro no próximo pagamento já te passar os 1.000
e ficar livre logo. E aí no outro eu já recebo tudo. Então assim, eu deixo essa margem de liberdade para o cliente trabalhar. Jéssica, por que você faz isso? Faço isso porque a partir do momento que eu dou para o cliente uma opção de escolha, eu deixo ele livre para avaliar a situação financeira dele e dizer, olha, assim é legal para mim. Por quê? Esse cliente está muito mais comprometido em cumprir com aquela palavra que ele me deu, porque ele sabe que eu dei para ele uma liberdade de escolha. É diferente de eu falar, olha, no mês que vem o senhor deposita para mim os R$1.000. Eu não dei liberdade de escolha para o cliente, eu não sei o que está acontecendo na vida dele. E aí no mês que vem vai ter uma doença, vai ter uma reforma, vai ter o carro que quebrou, vai ter qualquer coisa, menos aquele pagamento, tá? Então eu deixo o cliente dentro de um limite, eu crio uma margem ali que é confortável para mim e deixo que o cliente decida, tome a decisão de acordo com as possibilidades dele. E por fim, como a gente começou com o assunto polêmico, a gente vai terminar com o assunto polêmico também, né? Eu vejo aí muita gente falando a respeito de serviço avulso. Jéssica, o que é o serviço avulso? Imagina que o cliente foi ali, se atendeu o cliente e viu que ele tem direito mesmo, ele fez um requerimento, mas ele já está 6 meses esperando esse requerimento e aí ele quer que você faça um mandado de segurança. Ele não quer que você analise o PPP dele se está certo, se o documento rural dele que juntou está ok. Ele só quer que o INSS analise logo o requerimento, porque na cabeça dele aquele benefício vai ser concedido. Então, ele quer que você faça um mandado de segurança para ele. E aí, Jéssica, você faz? Sim, faço. Mas antes de fazer, é muito importante que você alerte o cliente com relação aos riscos da contratação daquele serviço. Por quê? Quando você faz um mandado de segurança, isso não significa que o benefício vai ser concedido. O cliente ele precisa ter isso em mente, sabe? Por exemplo, há um tempo atrás, eu fiz um mandado de segurança para um cliente que ele tinha feito um recurso sozinho. Ele tinha feito um recurso no INSS, um recurso administrativo. E aí ele já estava esperando há muito tempo aquele recurso ser julgado e não era julgado. E ele procurou a gente, falou, olha, quero fazer um mandado de segurança. E a gente analisou a situação dele e falou, olha, tudo bem, a gente pode fazer, mas não é certeza de que o resultado do recurso vai ser positivo. Nem é certeza de que você vai ter o seu benefício implantado. E ele falou, não, tudo bem, eu só quero que o INSS julgue, porque eu tenho certeza que ele vai julgar favorável. De fato, fizemos o processo dele e o INSS julgou favorável o recurso dele e falou, olha, ok, acontece que esse processo ele precisa sair da junta de recursos e voltar para o INSS. São órgãos completamente distintos, né? Então, o processo precisa sair daqui e voltar para cá, para o INSS implantar o benefício. E aí, ele já está 2 meses esperando. E ele falou, poxa, mas julgou o benefício e não implantou, não adiantou nada, eu tenho benefício agora, tá ok, mas não implantou ainda. Eu falei, olha, tudo bem, agora você vai ter que contratar outro mandado de segurança, porque eu te avisei que isso podia acontecer, certo? Então, deixa isso muito claro. Quando a gente conversou com esse cliente, ele chegou a dizer, tudo bem, vocês me avisaram, eu vou fazer o seguinte, eu vou esperar mais 1 mês, se não der eu vou pagar de novo. Então, assim, deixa isso bem claro no contrato que você vai firmar com o seu cliente para que você não tenha nenhum problema com relação a isso. Agora, com relação aos valores, eu sugiro que você faça, de fato, uma pesquisa de mercado. Então, dá uma olhadinha aí nos seus concorrentes, dá uma pesquisada, vê como que eles cobram, cobre alguns valores, siga também alguns valores da tabela da OAB e depois você vai aumentando se aquilo não estiver suficiente para você, que esse é o caminho mais adequado. Na verdade, foi assim que eu montei os valores que eu tenho hoje. Tá certo, agora a gente vai para o nosso resumão da aula de hoje. Mas antes, se você ainda não me segue lá no Instagram, vou deixar meu arroba aqui embaixo para você me seguir lá. Todo dia a gente fala um pouquinho sobre o direito previdenciário, sobre o que está acontecendo no mundo aí do direito previdenciário. Então me segue lá, se você é muito bem-vindo, muito bem-vinda lá, tá? Então bora lá pro nosso resumão. O que a gente aprendeu hoje? Devo ou não devo cobrar consulta? Depende. Eu sei que essa é uma resposta horrível para quem tá começando, mas depende. Se você decidiu que vai cobrar consulta, avalie se você está fazendo isso, se essa estratégia está funcionando para você e não tenha medo de voltar atrás e falar não cobro mais consulta, tá? E se você não está cobrando consulta, mas acha que poderia estar cobrando, que seus clientes teriam condições de pagar essa consulta, então volte atrás também, cobre consulta. Então faça testes
para saber o que é mais adequado para sua realidade. Mas nunca, em hipótese alguma, faça nada porque alguém da internet disse, olha, você tem que fazer isso é o correto, ou você tem que fazer aquilo que aquilo é o correto, ok? Especialmente se você decidiu não cobrar consulta, cobre valor inicial. Então, depois que o contrato já está firmado, que o cliente decidiu, que você já fez análise, fala, olha, eu cobro um valor inicial para dar entrada no processo, ok? Seja também maleável com esse valor inicial, então cuide de um parcelamento para o cliente, facilite aí para ele conseguir te pagar, porque alguns clientes não têm realmente de onde tirar o dinheiro. Lembre-se sempre de estudar a tabela da OAB, então não faz nada, não mexe em nada, não cobra nada antes de dar uma olhadinha na tabela da sua seccional aí para ver como que eles orientam a cobrança de honorários no direito previdenciário, tá bom? A gente aprendeu também como que eu cobro, então eu cobro 30% com valor mínimo, então isso ajuda, né, para que a gente reduza a inadimplência, para melhorar a nossa conexão com o cliente, para o cliente se sentir seguro de saber quanto ele vai pagar no final das contas, porque o ser humano ele gosta de previsibilidade, ele gosta de saber o que ele tem que pagar. Então, quanto mais isso ficar claro para o cliente, mais fácil é para você receber depois. A gente aprendeu também a questão do destacamento na via judicial. A gente destaca o percentual, se faltar um pouquinho, a gente negocia com o cliente por fora depois, tá bom? E na via administrativa, lembre-se sempre, antes do histórico de crédito ser gerado, antes do pagamento ser liberado, você corre lá e marca o atendimento um cliente para fazer já essa negociação antes dele colocar a mão no dinheiro, né? Porque aí fica muito mais fácil para você receber. Se o valor mínimo não cobrir o retroativo, você pode estar fazendo um parcelamento. Lembre-se sempre de deixar um espaço para que o cliente negocie com você. Não ceda muito, mas também não seja muito rígida, tá? E seja muito clara com o seu cliente em relação aos serviços avulsos, porque normalmente esses serviços eles não geram concessão de benefício. E isso é muito frustrante para o cliente, isso pode fazer perder um cliente lá na frente. Então, tenha o máximo de transparência possível na hora de oferecer um serviço avulso, tá bom? É isso, mulher. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho que todo dia tem vídeo novo. E não esquece de curtir esse vídeo para ele chegar para mais pessoas e mais pessoas aprenderem isso que você está aprendendo hoje, porque a gente sabe que o início da advocacia é realmente muito difícil, surgem muitas dúvidas e muitas inseguranças, tá bom? Tô sempre aqui para te ajudar. Qualquer coisa, deixe seu comentário aqui embaixo, alguma dúvida que eu tô sempre respondendo. Um beijo, até a próxima aula!